uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas aqui propostos. E hoje, com muita honra, depois de algum tempo, vamos receber aqui o advogado, meu amigo Sidney Aranha, vai conversar conosco sobre assuntos que os quais ele domina com precisão e maestria. O programa Assunto Cidade faz aquele pequeno intervalinho rapidinho, vamos terminar de ajeitar o microfone aqui com o Sidney e já voltamos já para a entrevista. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista. Como eu falei hoje, depois de um longo tempo, uma longa primavera, aqui com meu amigo Sidney Aranha, advogado e autor aí de várias ações civis públicas, enfim, um ativista social que a cidade se acostumou a conhecer. Boa noite, Sidney, obrigado pela presença. Imagina. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Obrigado por estar aqui, um programa muito legal. Aliás, a gente já foi um dos pioneiros quando você começou. É um prazer. Às vezes a gente se afasta pelas atividades profissionais, mas a gente está aí para poder contribuir com os assuntos bem legais aí que você sempre trata e quando eu estou em casa eu sempre vejo. Tá certo. Sidney, um dos grandes desafios aí que surgem agora para os próximos anos, aliás, sempre um desafio constante, né? Sempre presente aí em quem pensa no país como um país forte, um país pujante, e também trazendo aqui para a cidade como uma cidade também de valor como Guarujá, é a questão da educação. Você é um professor, professor sempre durante seu período aí na UNAEP, eu lembro que tinha lá até um fã-clube do professor Sidney Aranha. Imagina. E o professor, aquela imagem do professor, eu quero dizer assim, o professor tem aquela imagem de um herói. É né? verdade. De um herói. Mas os governos que se sucedem no poder, tanto o poder federal, quanto o poder estadual, quanto o municipal, não dão valor ao herói que as pessoas têm?
Olha, eu acho que a gente não pode discutir a educação do ponto do heroísmo do professor ou do ponto da questão personalíssima. Por exemplo, eu estava vindo para cá hoje, encontrei uma aluna minha, não sei se você sabe, eu fui professor do Estado, professor de História. Fiquei muito feliz que ela disse que escreveu uma redação dizendo que eu fui nos professores que marquei a vida dela. Isso é muito legal, mas a gente tem que dar 2 passos atrás e ver a educação como macro. Outro dia eu fiz um programa, eu sou absolutamente contra altruísmo que algumas pessoas pregam, a obviedade, né? Altruísmo nada mais é do que a obviedade de você dizer assim, ó, a educação está uma porcaria e a educação era boa na época da minha época. Não, eu acho que é um grande erro. Tem uma palestra muito legal no Café Filosófico do psicoterapeuta Júlio Groppa, que ele fala muito sobre isso. Nós tivemos você teve uma educação no passado e nós temos outra hoje. E nós não podemos deixar de enxergar que a educação no Brasil, ao longo dos anos, ela tem evoluído. Né? Começou com o governo militar, por incrível que pareça, não sei se você sabe, a questão da merenda escolar para toda escola pobre é um gesto da ditadura militar. Depois nós tivemos aquele período nebuloso do Sarney, enfim, mas sempre a gente tentou avançar com a Lei de Diretrizes e Bases. Eu sou do PT, mas não posso deixar de reconhecer o avanço que o ministro Paulo Renato fez. Agora, no governo do Lula e Dilma, nós modificamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e agora, por isso que a presidenta Dilma fala que o governo dela vai ser a pátria educadora, porque, na verdade, e as pessoas não percebem, ficam só cultuando ódio, nós temos pela frente o Plano Nacional de Educação, que tem as metas a serem cumpridas. A Lei de Diretrizes e Bases, ela deu uma diretriz para uma melhor educação no Brasil. Hoje, o Plano Nacional de Educação, que é um grande organizador do sistema, que isso vai influir diretamente na questão municipal e na questão estadual, ela propõe metas a ser cumpridas. Por exemplo, a médio prazo, 50% de todas as escolas de ensino fundamental tem que ter 50%, 50% tem que ser horário integral. Eu não sei se você sabe disso. A médio prazo, todos os professores vão ter que ter feito pós-graduação. Esse é um avanço que começou com essa modificação lá no governo militar e a gente vem alcançando aos poucos esse patamar. O IDEB, esse Plano Nacional de Educação, não só impõe obrigações, como impõe também sanções, caso não sejam cumpridas. O IDEB deve melhorar para a educação infantil, para a educação fundamental, para a educação média, e também nós vamos avançar grandes avanços na área de pós-graduação. Então, é assim, os governos estão avançando nisso. Eu posso ser oposição ao governo X, A, B ou C, mas a gente tem que ver a questão da educação como macro. É bom esclarecer direitinho que a gente está falando de um quadro histórico, né? Da evolução do quadro histórico. Daqui a pouco alguém vai ver um pedaço do programa, né? Ah, o Sidney Aranha estava lá defendendo os militares lá na televisão. Assim, esse que é o problema, ver um assunto dele. É a passionalidade que se vê discussão, a discussão política. Ninguém é a favor do governo militar. Eu sou absolutamente contra essa ruptura, essa questão de golpe. Mas eu não posso enxergar o período histórico de 64 a 85 sem nenhum avanço. Claro. Né? Alguns existiram. Como eu não posso deixar de enxergar de 85 até o governo Lula, até o governo Dilma, que só as coisas aconteceram agora. Alguns governos avançaram mais numa área, outros não avançaram tanto. Mas a educação é um movimento, aquilo que a Viviane Bozé fala, é o devir. É uma transformação constante a questão educacional. Quer hoje, por exemplo, quando eu dava aula, Valdir, na UNAERP, estava começando a ter os smartphones com internet ao vivo. Eu acabei saindo da UNAERP, eu não sei como é que está isso agora. Mas é um desafio para o professor entrar numa sala de aula. Todo mundo com celular. Todo mundo conectado ao mundo. Aliás, ontem o Café Filosófico falou sobre isso também. De você, ali, real time, tentando passar um ensinamento para o aluno que, por vezes, você não sabe se foi atualizado ou não. Né? Ontem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, trouxe uma matéria interessantíssima, que agora, depois de muitos anos, os paleontólogos provam que existiu, por exemplo, o brontossauro. Lembra aquela da coisa da Vilma e do Fred? Sempre se imaginou, e aí isso é verdade, que o brontossauro não existisse, fosse uma criação de um desenho animado, e hoje se tem estudos que esse réptil, esse dinossauro jurássico existiu. Então, a transformação é o devir. Né? A informação é muito constante
e para o professor não é fácil isso. Essa história do smartphone, você fala assim, por exemplo, você está dando uma aula falando de um assunto, vamos supor que você não está totalmente consciente daquilo que está falando, ou totalmente atualizado. E não só consciente, porque às vezes, por exemplo, na área de direito, você tem hoje várias vertentes, vários ensinamentos ou vários segmentos. Por isso que eu acho que não só a questão do Plano Nacional de Educação, não só a questão da valorização do magistério, mas a questão de você transformar a educação. A educação no Brasil e a educação como um todo não tem que procurar a resposta. Ela tem que valorizar muito mais a pergunta do que a resposta. Porque educação, você não aprende nos 50 minutos que você está na classe de aula. O professor, o grande desafio do professor é instigar a curiosidade ao aluno, para que ele possa sair dali e hoje procurar, dentro do ambiente dele, de conectividade, de cognição, dele procurar aquele viés que ele quer, sobre história, sobre matemática, sobre qualquer tipo de coisa. A presidente Dilma, em meio a todo esse turbilhão de governo que ela vem enfrentando nesse segundo mandato, nomeou recentemente um ministro da Educação que é um filósofo, um pensador, uma pessoa, inclusive, que tem trânsito em várias correntes políticas, em várias correntes partidárias, né? Tem, inclusive, posicionamentos críticos com relação a isso, né? Você acompanhou a nomeação e tem acompanhado os escritos? Sim, não, eu não acompanhei os escritos dele, mas assim, eu acho que o professor Giannini, ele vem numa boa hora, eu acho que o Cid Gomes tinha ali um caráter bem político, essa questão, assim, não é só o ministro Giannini, não é só a presidenta Dilma. O próximo prefeito ou prefeita do Guarujá tem a responsabilidade de implementar o Plano Nacional de Educação. Então, isso tem que estar muito bem azeitado entre União, Estado e município, porque você sabe que a educação infantil, ensino fundamental, município e Estado. Certo. Ensino médio, ensino fundamental, Estado, Governo do Estado de São Paulo, e as escolas federais, os institutos federais, hoje também com os Pronatecs, profissionalizantes, é do governo federal. Então, nós estamos numa república e cada um tem sua responsabilidade. Eu acho que o professor Giannini, ele é da área, como também gostei muito da discussão que talvez pudesse ser, o professor Cortella também foi mencionado para o cargo, e nós temos tudo para iniciar continuar essa transformação na educação. Você, mãe e pai que está me ouvindo em casa, nós temos que entender que a educação não é a educação de antigamente que era correta. Nós estamos num processo de transformação e o professor Giannini fala isso. Né? A educação não se dá apenas na escola, a educação se dá hoje em casa, a educação se dá dentro das redes sociais, por vezes. Ontem a discussão grande no Café Filosófico foi em relação a isso, porque nós temos alguns números, Valdir, eu não sei se dá tempo da gente falar, muito ruim. Por exemplo, não sei se você sabe, a Europa e os Estados Unidos fizeram uma grande pesquisa de qual países do mundo estão mais próximos da realidade. Ou seja, qual era a pergunta? Qual país em que as pessoas saem da faculdade de jornalismo, por exemplo, você que é jornalista, e vai trabalhar e não sente nenhuma dificuldade. Ou seja, aquilo que ele aprende na faculdade é aquilo que ele usa diariamente no dia, diariamente na sua profissão. Os dois países que são campeões nisso é a Inglaterra e a Alemanha, onde o ensino universitário, desde o ensino fundamental, educação infantil, até o ensino universitário, eles são preparados para entrar no mercado de trabalho e ter uma performance. Alemanha e Estados Unidos. Alemanha e Inglaterra. Nem os Estados Unidos é. E os dois países que estão mais desconectados é o México em primeiro lugar e o Brasil em segundo. Veja você, nós precisamos fazer uma revolução dentro da sala de aula, porque nós precisamos colocar na cabeça do aluno, com as redes sociais, isso faz parte do processo pedagógico hoje, o porquê que ele precisa ensinar, que ele precisa aprender aquilo. O porquê é importante ele, por exemplo, aprender Nietzsche na faculdade, na aula de filosofia. Por exemplo, outro dia eu estava em casa vendo aquele filminho, quem já tem filho criança sabe, aquele filme da Disney chamado Croods, que é uma família que vive na caverna, não sei se você já viu, e depois o mundo vai acabar, eles têm que sair e descobrir o mundo. Ali, Nietzsche fala alto, porque quando a história do Croods
quer dizer o seguinte, você tem que reinventar seu mundo, rever o seu mundo e conhecer algo mais importante. E não é só o professor que está nesse sistema. A senhora tem que estar, o senhor tem que estar. Por isso que os próximos governantes desse país têm que estar absolutamente conectados às transformações que prega o professor Giannini, às transformações que a educação vem evoluindo, e acabou a educação da professora com coque em cima de um tablado com uma régua da mão e um toco de giz e um quadro negro atrás. Isso não tem mais vez no mundo contemporâneo. Muita gente compara isso com um sistema de ensino quase que bancário, né? Onde o professor deposita na cabeça do aluno aquilo que ele conhece, aquilo que ele tem de conhecimento, sem fazer o aluno se incentivar para ler, para ser, para fazer, para acontecer. Se você for querer ser mais do ponto de vista antropológico, sociólogo, é o sistema Fordismo de Taylor. Né? As crianças, e aí quem assistiu o Chaplin, né, Mundos Modernos, vai ver o ápice desse sistema Fordismo. As crianças numa linha de montagem, né, e os operários só encaixando na cabeça delas aquilo que eles acham assim. Olha, pasme você, meu senhor e minha senhora, hoje a gente já descobriu que o primeiro europeu a chegar no Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Nós descobrimos hoje, com a historiografia, com o avanço dos estudos, que Martim Afonso de Souza não foi um herói, sim um vilão. Então nós precisamos revisitar tudo isso, aquilo que eu falo para você. Como professor eu digo e fui, eu acho que aqueles que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. O grande lance da educação não é a resposta, mas sim a pergunta. Porque não importa o que o aluno vai responder para você, se é certo ou se é errado. Importa qual foi o raciocínio, como ele concatenou para chegar naquela resposta. Falando assim para o telespectador de Guarujá e Vicente Carvalho, o que toda essa mudança todas essas mudanças que são necessárias, por exemplo, o que o Brasil precisa fazer, por exemplo, para sair do penúltimo lugar para ir para os primeiros lugares, começando numa cidade como Guarujá, por exemplo? O que precisa mudar eu acho numa escola, na escola X, na escola Z, sei lá? Olha, primeiro, vamos dar de César o que é de César, claro. Sem essa oposição política boboca. O IDEB no Guarujá vem melhorando. Vamos dar de César o que é de César. Até porque eu acho que é muito ruim as pessoas, e isso instiga essa política de ódio que a gente vê com manifestações, de que tudo que o meu adversário faz é ruim. Por exemplo, aqui no Guarujá, não sei se sabe, nós diminuímos a mortalidade infantil. Talvez fruto do programa Mais Médico, mas diminuímos. Nós temos que dar o que é de César, o que é de César. Eu acho que nós temos que avançar muito mais aqui no Guarujá. Na eleição passada eu falei, por exemplo, é importante você conectar o adulto a uma rede social de informação. Aí você vai falar, o Facebook é algo do mal que veio para o mundo para disseminar o ódio. O Facebook é uma ferramenta de tecnologia. Ferramenta de tecnologia não tem caráter. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o computador que está na sua casa e a rede social que está na sua casa, você pode usar por bem, mas você pode usar por mal. É o mesmo princípio da faca. A faca é um instrumento tecnológico antigo, mas Você pode usar para cortar o pão que alimenta, mas você pode usar para ferir alguém e matar. Então eu acho que a gente tem que pegar a sociedade, o adulto, e eu acho que o foco hoje está um pouquinho no Guarujá, no adulto. E você conectá-lo, talvez, numa faculdade virtual, de um curso gratuito, em que você possa inserir ele dentro de um ambiente em que ele possa dialogar, em que a gente possa ouvi-lo, em que a única fonte de informação dele não seja o Jornal Nacional, que a única fonte de informação dele não seja a maledicência ou aquele panfleto idiota da oposição política que joga e fica comentando no bar. Eu acho que você precisa trazer isso. Eu acho que a educação infantil e a educação ensino médio e fundamental, se nós cumprirmos o Plano Nacional de Educação, a gente vai estar avançando muito. 50% de escolas em período integral, você, aqui até coloquei aqui, deixar que o aluno de 6 a 17 anos acesse às escolas, que não falte vaga, e hoje o Plano Nacional de Educação está muito voltado para o garoto que está começando, de 3 a 6 anos. A educação logo na base, isso é importante, mas a gente tem que resgatar aqueles que são fruto de uma educação que eu acho defeituosa que o PSDB trouxe durante esses 20 anos. Porque não adianta o filho querer falar de filosofia em casa, o filho falar de conhecimentos alternativos, o filho querer falar de matemática em casa, se ninguém
pode compreendê-lo e se ele não pode dialogar isso com outra pessoa. E aí entra com 13, 14 anos no Facebook, começa a escrever errado daquele jeito que todo mundo escreve, aí você senta numa rodinha e vê aqueles absurdos, aquelas pessoas que acabaram de sair da escola, aquela juventude acabou de sair da escola, senta num barzinho ali para tomar uma Coca-Cola e começa a falar nós vai, nós vem, não sei o quê. Quer dizer, isso é revoltante, dá um... Eu queria fazer um pequeno intervalinho, a gente voltar, e esse tema é para lá de profícuo e vale a pena, a gente não perdeu, não perdeu o foco. Só antes de ir para o intervalo, lembrar as pessoas que a melhor opção de comida japonesa hoje, valorizar aqui nossos patrocinadores, é o Hiroki Sushi, fica ali na Praia do Tombo, em frente ao quiosque do Marcão. Preços ótimos e um peixe de qualidade. Recomendações do programa Assunto Cidade. Já provamos, a comida é excelente. Vamos já para o intervalo, já voltamos já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Sidney Aranha. Iniciamos o primeiro bloco, só puxei o pavio aqui da educação, aqui o Sidney Aranha já foi e buscou aí uma fagulha. Uma coisa muito interessante que você falou é esse foco no Guarujá, essa consciência você tem muito clara, é o foco no adulto, né? Não esquecer, logicamente, da educação básica, de 0 a 3 anos em diante, mas priorizando o adulto. Né? Primeiro eu quero responder do nós fui, nós vai no Facebook. Eu sou absolutamente assim, veja, não é é uma observação minha. Eu acho que a gente tem que deixar eles escreverem do jeito que eles acham que tem que escrever. Eu acho que isso é o início de uma análise. O que nós temos que ensiná-los é que eles têm que ler. Que eles só vão aprimorar essa versatilidade na comunicação quando eles começarem a ler. Eles escreverem, para mim, não é o grande erro. Eles escreverem e escreverem errado. Para mim, o grande erro é eles não aceitarem ler algo comum. Por exemplo, eu não digo hoje de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, Machado de Assis, que talvez
para nós, eu não acho que tudo que para nós foi bom tem que ser bom para eles. Claro. Mas eu acho que hoje você tem alguns instrumentos de diálogo muito interessantes. Até mesmo umas tirinhas do Calvin, você está do Estadão. Eu acho que você tem que fazer eles pegarem gosto à leitura, porque aí nós vamos demonstrar a eles a importância da literatura. Por que ele tem que ler? Porque ele tem que se comunicar melhor. Por que ele tem que ler? Porque ele vai ter um pensamento mais ágil. Por que ele tem que ler? Porque ele vai se aprimorar melhor. A questão do adulto é uma questão assim, eu vi outro dia uma palestra sobre redes sociais, achei fantástico. O cara que escreveu, que inventou o Facebook, qual é o nome dele? Zuckerberg. O Zuckerberg, que teve até com a Dilma recentemente, ele não inventou nada do outro mundo. Ele só trouxe para o mundo virtual aquilo que já acontecia. Aquilo que já acontecia. A criança dos 4 aos 6 anos, quando ela começa a se formar e se olhar para a gente, ela está dentro de um Facebook real, um Facebook Big Brother. Ela precisa ter conectividade com o pai, com a família, com o amiguinho, para começar a receber informação e montar a inteligência dela. E o Facebook nada mais é do que isso. Você entra em contato virtual. O perigo é que você quer viver aquele mundo virtual como real. Mas nós somos frutos da conectividade. Nós somos frutos da cognição daquilo que nós vivemos. E aí é muito díspare. Quando você eleva a capacidade de informação de uma criança e os pais ficam estacionados. Claro. E aí eles não vão conseguir dialogar. Então é importante que a gente encontre meios. Está aqui o Tico Barbato, que estava falando aqui agora há pouco daqui, ele falava aqui que antigamente aqui havia uns bailes de terceira idade, que o Tico já está de cabelo branquinho, boa gente, meu amigo, mas já tá na terceira idade. Mas veja você, é importante que você busque, por exemplo, a capacidade autodidata, por exemplo, de uma pessoa como Tico, que conhece a história do Guarujá e possa conversar, se conectar e fazer a formação, por exemplo, histórica do Itapema para essas crianças. Agora, não é responsabilidade da Secretaria de Educação ter a certeza que essa criança conhece a história de Vicente Carvalho ou da Rainha do Norte ou do Guarujá como um todo. Mas é responsabilidade do prefeito e da Secretaria de Educação dar meios para que isso possa ocorrer. Incluir umas coisas, uma interatividade com a cidade, por exemplo. Sim, lógico, por exemplo, a gente tem que estimular o aluno, e eu sempre falo isso em programas de televisão, e digo, por que Tiago Ferreira chama Tiago Ferreira? Exato. A resposta, ela é pequena perante a capacidade do aluno formular a pergunta. Por que Santos Dumont é tão importante? Será que só porque ele se enforcou aqui e inventou o avião e relógio de pulso? Entendi. Por que a Piaçaguera mudou de nome para Padre Domênico Cônico Rongoni? Quem foi ele? Que completaria 100 anos aí no mês passado e a cidade pouco se lembrou. Assim, por que hoje achei os mais antigos, e eu vi essa semana no seu Facebook, a gente lamenta tanto a perda de 2 grandes amigos, Paulo Piacente e Romazini, na política local? Porque esse garoto que está chegando agora, ele tem que saber o porquê. Ele tem que saber que o porquê fez o mundo mudar o mundo. A maiêutica, criada por Sócrates, aprimorada por Platão e vivenciada por Aristóteles, foi em cima do porquê. Certo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, esse garoto, para chegar e ter um porquê e ter uma reciprocidade, a gente tem que elevar a qualidade de debate dos adultos. É uma opinião minha e é uma função que qualquer prefeito tem que ter. Por exemplo, nós não podemos deixar de enxergar, por exemplo, que no último censo, 32% da população do Guarujá é evangélica. Isso traz umas coisas muito legais. 32% da população evangélica, mais pobre, tem estudado mais e tem lido mais, sobretudo a Bíblia. Isso é um fenômeno no Brasil, o crescimento da população evangélica. É um parâmetro para se respeitar, você quer dizer? Mas muito respeitar, mas também para você dialogar com a igreja evangélica. Dizer o seguinte, olha, eles estão lendo a Bíblia, que legal, mas vamos indicar aqui um livro, por exemplo, vamos tentar discutir e trazer essa evangelização dentro da literatura. Claro. Dá para a gente inserir aqui um livro de Jorge Amado, não, Jorge que aí seria muito, mas talvez de Machado de Assis, talvez um mais recente, talvez desses escritores do Guarujá, o Dinarte,
né? Que ele, esse rapaz que é um belíssimo escritor, ele é evangélico. Por que a gente não pode discutir dentro da evangelização? Eu acho que até uma obra dele fala um pouco disso. E a gente fazer com que as pessoas leiam um pouco mais. O erro não é escrever errado. O erro é não ler e não perceber que você está escrevendo errado. Algumas tendências criadas assim, mais no exterior do que no Brasil, mas já começa a surgir no Brasil, aquele estudo dentro de casa, sem depender da escola. Você tem uma opinião sobre isso? Não, eu tenho uma opinião, eu acho que isso é possível, desde que o Estado tenha, e isso está acontecendo, ele tem uma avaliação constante, né? Uma chancela. Assim, para você discutir isso, você tem que discutir a diferença fundamental entre igualdade e equidade, né? Igualdade são porções iguais. Equidade é você avaliar alguém de uma forma imparcial. Claro. Então, por exemplo, é importante, mas a gente tem que avaliar se esses alunos estão aprendendo de fato. Porque a gente não pode achar que a justiça só se faz com o juiz de direito, a crença só se faz com o pastor ou com o padre, e que a educação só se faz com o professor. Aliás, 80% ou 70% da educação é feita dentro de casa. Se o pai e a mãe têm capacidade para fazer essa educação autônoma, alternativa, eu não vejo nenhum problema, desde que o Estado esteja presente para que a gente possa, amanhã ou depois, essas crianças serem avaliadas de uma forma na equidade e que possam, ao final, estar em pé de igualdade com os demais. Não vejo nenhum problema disso. Eu acho que a gente tem que revolucionar a educação, mas a gente tem que ver isso de uma forma bem próxima para não ter problema. Essa questão toda que você coloca da pessoa começar a ter uma consciência crítica, assim, tal, é legal, tal, mas se não tiver leitura, não tiver conhecimento, vamos continuar permanecer naquela mesma questão de torcida de futebol, na política, quer dizer, por exemplo. Sim. Vamos ficar vendo só o que meu adversário faz está errado e o que o meu partido está fazendo está certo. Quer dizer, vamos ficar... E a educação, essa capacidade de leitura, essa capacidade de transferência de conhecimento, de cultura, que faz com que você possa ter a capacidade de discernimento. Claro. O que acontece hoje no Brasil é Fla-Flu, é Corinthians e Santos, é São Paulo e Palmeiras. Eu sou do PSDB, eu sou contra o PSDB, então todo mundo no PSDB está errado. Isso é discurso nazi-fascista. Claro. Quem não estudou isso, entra aí no Facebook, na internet, isso é discurso Hitler matou judeus porque achava que os judeus não eram uma raça pura. E convenceu os alemães. Hitler, aliás, não sei se você sabe, Jorge Amado era o redator do jornal do Partido Nazista Brasileiro aqui. E nem por isso Jorge Amado era um nazista. Nem por isso deixou de ser comunista. E nem por isso ele estava junto. O que eu quero dizer, quando as pessoas generalizam, todo mundo do PT é ladrão. Eu tenho amigos dentro do PSDB, como Coiu Irra, que é meu amigo, fundador do PSDB, amigo, querido, um grande político. E o Coiu tem amigos dentro do PT que são amigos, que nem o Zé Eduardo, meu professor da PUC, ministro da Justiça, um baita de um cara sério. Política é feita por homens. Então, não existe em qualquer aglomerado de homens e que fazem política, bandido e mocinho. Na política não existe essa história com de bandido e mocinho. Não é porque você é contra mim, você é o bandido e eu sou contra você, eu sou o mocinho. Não existe, já falei inúmeras vezes aqui em programas de TV, na política não existe o bem e o mal. O bem e o mal só tem lugar no campo da crença, não da política e não da antropologia. Porque o que é bem para você pode ser mal para mim e vice-versa. E não é porque você procura fazer alguma coisa diferente do que eu penso que você está fazendo mal. Claro. Apenas você está fazendo diferente. Eu não sou melhor nem pior do que você. Apenas eu sou diferente. Então a gente tem que parar com essa política do ódio no Brasil contra o PT, contra as cotas, contra o pobre, contra o nordestino. Nós temos que ver o Brasil do jeito que ele é, com as diferenças dele e tentar amainar as diferenças. A coisa não chegou num clima assim muito pesado para reverter? Mas demais. Hoje eu cheguei no meu escritório, uma cliente minha foi porque o apartamento dela
número 13 e ela está sendo perseguida pelo síndico e ela colocou na cabeça dela porque ela vota no PT e é número 13. Eu acho que isso não é bem verdade. Existe todo um problema no fundo. Acho que ela procurou seu escritório por quê? Para mudar o número? Porque ela queria que eu processasse o síndico, porque o síndico está perseguindo ela. Eu acho que isso está tendo um tensionamento dos dois lados. Acho que o fracasso da manifestação do dia 12, isso foi um fracasso. Quem conhece política sabe disso. O movimento só se faz crescendo, não diminuindo. Se teve 1.800.000 no dia 15 de março e agora 500, tende a desaparecer, como aconteceu em 2013, mas acho que a gente tem que parar de ser marionete de alguns que estão interessados. Enquanto o Brasil odiava a Dilma, o Congresso Nacional votou a relativização das leis trabalhistas com aquela questão da terceirização. E está quase reduzindo a maioridade, iniciou um processo de redução da maioridade penal. Quer dizer, está mexendo em pautas que é um retrocesso. Aqui no Guarujá, enquanto nós discutimos, e eu não vou nem entrar no mérito, mas enquanto a gente discutíamos a cassação da Antonieta, lá na questão da merenda escolar, um vereador apresentou um projeto de lei para aumentar 17 para 21 vereadores. Se você acha que a Câmara não faz nada, imagine agora com 21. E não estou generalizando todos os vereadores. Tem vereadores ali que são muito bons, o Edilson, o Val, acho que tem um trabalho legal. Eu acho que aqueles que votaram, por exemplo, os caras que votaram contra a Antonieta são traidores. Não são traidores. Eu posso ser contrário à opinião deles, que sou. Claro. Mas eles foram coerentes. O Nelsinho, o Todd, porque eles sempre apoiaram esse projeto. Por que agora, no oportunismo, eles vão votar contra ela? Eles são diferentes. Eu tenho que respeitar a opinião deles. Eu não tenho que achar que eles viraram do dia para a noite o Judas Iscariotes. Porque isso aí é ódio. Claro. Isso não é educação. Isso não é democracia no bom debate. Então, aquilo que eu falo, a educação e a informação faz com que a gente separe o joio do trigo, se afaste do ódio, do discurso nazi-fascista, para debater a cidade como deve ser feito. Assim, não termino, mas acho que já está terminando o tempo, mas eu falo assim, quando a gente discute embasado na passionalidade e no ódio, a gente só faz bobagem. Na eleição passada, nós tínhamos 9 candidatos a prefeito. Nós discutimos, na passionalidade e no ódio, a polarização só de 2, Antonieta e Farid. E nós não discutimos como é que os outros 7 projetos poderiam ter sido melhor para a cidade. Mas nós discutimos que um era mais honesto e o outro era menos desonesto, ou mais isso, ou mais aquilo. Então, quando a gente discute pautado nessa burrice, eu acho que a gente sempre acaba no pior campo. É a minha opinião. Chegando esse período pré-eleitoral, agora, logicamente, esse ano é um ano importante, onde os pré-candidatos devem fazer suas opções. Quais são as suas imaginações, as suas ilações? O que você pensa quando deita no travesseiro à noite? Vou ficar no PT ou vou sair do PT? Não. Vou ser candidato a isso? Vou ser candidato a aquilo? Eu acho que passarinho que muito pula leva chumbo, né? Eu acho que partido político, o PT tem grandes problemas, mas o PT tem grandes acertos. Então eu penso, a minha posição é ficar no PT, disputar a eleição do PT, mas mais do que isso, a minha grande preocupação hoje com o Guarujá é a questão financeira e econômica. Né? O Tribunal de Contas tem colocado que as contas do Guarujá não estão em boas condições. Então acho que independente de partido político, você está aqui me ouvindo, qualquer candidato tem que apresentar um projeto para essa cidade, onde você possa demonstrar o que ele vai fazer, da onde ele vai tirar o dinheiro, como ele vai fazer e de que forma que ele vai fazer. Acabou no Guarujá o tempo da história da carochinha. Outro dia eu ouvi um candidato, o Tico fica meio nervoso comigo, eu sei que está terminando, dizendo que ele vai resolver os problemas dos precatórios apenas fazendo compensação de dívidas. Se fosse tão fácil, candidato, o Brasil todo já tinha feito isso. Vai estudar um pouco e o senhor vai ver que essa questão simplória que o senhor coloca não é bem assim. Até porque nós temos entraves constitucionais, entraves na lei, no Código Nacional, no Código Tributário Nacional, enfim. Não existe truísmo ou viadagem na política.
O Sidney está falando tanto do Tico, porque o Francisco Barbato, que é o Tico, ele Meu amigo, da Renda do Norte, está aqui no estúdio. Né? Vamos gravar uma entrevista que vai passar amanhã à noite. Então, mas como o Tico está aqui, o Sidney está aqui já. Mas eu estou fazendo para todo o pessoal assistir amanhã. E o Tico sabe que tem experiência que ele já foi eleito, ele vai contar isso no programa de amanhã, já foi eleito, inclusive, sem voz, né? Já foi eleito vereador, aliás, sem abrir a boca. Né? Aliás, não é porque ele está aqui, conheço o Tico há muitos anos, foi um dos melhores parlamentares que o Brasil, talvez seria um exagero, mas que o Guarujá teve, não é porque ele está aqui, não. Tá certo. Eu preciso só dar um recadinho antes para valorizar mais um patrocinador aqui do programa Assunto Cidade, que é o Mário da Dracar Moda Masculina, que é o detentor exclusivo das camisas da marca Dudalina, que é a grande sensação hoje em dia aí do mundo da moda masculina, para tamanhos grandes, inclusive, que é o diferencial que o Mário sempre pede para ressaltar, que ele serve os gordinhos, né? Ele serve os gordinhos. Eu ainda estou no número 4, ainda estou bem. Sou cliente do Mário, parabéns. Muito. Sidney, infelizmente, como você mesmo falou, o programa já até estourou o horário, mas deixo antes um espaço para você dar uma última mensagem e vamos conversar mais vezes, se Deus quiser. Obrigado. Eu quero dizer para você que a educação não tem fórmula pronta. Eu não vim aqui para dizer a educação é assim, vai fazer assim, vai melhorar assim, mas eu vim aqui para dizer para você que a gente está disposto a debater sempre um tema tão importante como a educação. Obrigado, Sidney. Um abraço, até mais. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade, com o Tico Barbato. Uma boa noite a todos.